ABC News. Seu resultado é nossa marca. E, professor, um dos alvos preferidos de Trump, como a gente já disse aqui, é a China, que já enfrenta hoje desconfianças em relação à sua meta de crescimento. Como essas restrições podem afetar o PIB chinês e também o Brasil, que é um grande produtor de commodities e o maior consumidor do mundo é justamente a China? Eu vejo que a China é o tema central da campanha de Trump. Tem uma conta que eu sigo no Twitter, de um jornalista norte-americano, ele conta, né, quantas vezes Trump fala a palavra China durante a sua campanha, são milhares de vezes, né? A China, ela entra no radar de Donald Trump porque o Donald Trump vai adotar uma política, evidentemente, né, se cumprir aquilo que promete, uma política mais nacionalista, protecionista e econômica, ou seja, trazer de volta a produção para os Estados Unidos. E aí, Camila, eu vou te dar o mesmo exemplo que eu dei hoje de manhã em sala de aula, aqui na SPM, na aula de Economia Política Internacional. Imagina um avião, hoje que é produzido nos Estados Unidos, né? Donald Trump vai tentar, de fato, voltar a produzir todo o avião, todos os componentes do avião nos Estados Unidos. Mas talvez aquele botãozinho verde que é fabricado aqui no Brasil, né, aquele motor que é feito no Canadá, ou a boa parte dos componentes, dos semicondutores que são fabricados na China, ele não vai conseguir fabricar nos Estados Unidos, pelo menos nos próximos 20 anos. Então ele vai tentar obter o maior benefício possível, a maior barganha possível. E aí ele vai adotar essa narrativa anti-China. É claro que alguns setores específicos da economia norte-americana, ele consegue, de fato, trazer de volta para os Estados Unidos. E aí sim traz implicações para o Brasil, né? Implicações ou benefícios, porque se a gente for pensar, e aí é economia básica praticamente, né? Se nós pensamos que os Estados Unidos, no eventual governo Trump, deixa de comprar da China, né, e passa a sobretaxar o produto chinês, nós vamos ter uma oportunidade de mercado talvez maior aqui no Brasil. Talvez aquilo que a gente venderia para os Estados Unidos, a gente pode vender para a China, ou ainda pode vender para a Índia, para a Indonésia e vice-versa, né? É claro que quando você tem um governo que adota uma política mais protecionista, mais nacionalista e econômica, isso você vai ter consequências para todo o sistema internacional. A grande questão é que nem todas essas consequências serão, de fato, negativas no curto e no médio prazo, como a gente viu no último governo Trump. Perfeito. Ô, professor, a gente tem um mundo, digamos, muito mais bélico do que há alguns anos, conflito Ucrânia e Rússia, Oriente Médio com a guerra Israel, Irã, tem também, né, a questão envolvendo a China e Taiwan, que é um outro ponto importante e de preocupação. O que a gente pode esperar, né, da condução de Kamala ou de Trump nesse sentido, o professor? E até o The Economist endossou, né, a democrata como candidata do jornal, da revista, falando que Trump seria um risco para a geopolítica, considerando esses conflitos. O senhor enxerga Donald Trump como um risco geopolítico, professor? Eu enxergo a política beligerante dos Estados Unidos, né, intervencionista, se for o caso, independentemente do governo que assumir, como um risco se essa política for uma política que questiona, né, o próprio sistema internacional, que, neste momento, me parece, né, olhando para Donald Trump, uma política muito clara, uma política externa muito clara. Vamos colocar a questão da guerra na Ucrânia, trazendo a Rússia para a negociação. Eu sempre tenho dito, a pessoa que menos deseja hoje a vitória de Donald Trump é Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, porque isso significaria a perda de 1/3, 2/3 do território ucraniano, né? Tudo bem, nessa questão ucraniana, a gente pode vislumbrar um horizonte, talvez, de fim da guerra, com perdas para a Ucrânia. Mas acho que o ponto mais importante aqui, Gabriel, com Trump, nós já sabemos como foi o seu governo, né? Com relação também ao posicionamento dos Estados Unidos em temas que são caros para todo o sistema internacional, mudanças climáticas, questões de direitos humanos, questões de não intervenção, de democracia e etc. Né? E aí volto ao começo da minha resposta, né? Se você tem um governo que não leva adiante essas pautas, diz a respeito, enfim, você pode ter, sim, uma desestabilização do sistema internacional. Mas o mesmo eu aplicaria por causa do governo Kamala Harris, né?
A política externa do governo Biden foi uma política externa que nós tínhamos uma grande expectativa, digo nós, cientistas políticos, né, de ser uma virada de chave, de uma mudança de comportamento dos Estados Unidos, e foi uma política externa muito tímida, que ajuda a provocar o tensionamento na guerra na Ucrânia, que não resolve a situação no Oriente Médio, que deteriora as questões de migração, né? Então também é uma política externa, eu não vou usar o termo fracassado, porque não estou julgando a política externa norte-americana, mas é uma política externa que vai performar aquém do desejado. Então isso também pode se reproduzir em Kamala Harris. Eu acho que o que é fato, ganhe quem ganhar, seja Kamala Harris, seja Donald Trump, é sim que nós vamos continuar numa expectativa muito grande sobre esse comportamento dos Estados Unidos, né? E aí, de novo, para deixar de uma maneira muito clara, muito didática, com Trump eu sei qual será o comportamento e sei que teremos um tensionamento maior das relações internacionais. Com Kamala Harris eu tenho uma incógnita. É uma continuidade do governo Biden, é uma política externa mais autônoma, mais original, mais beligerante, menos beligerante. E só para concluir, Gabriel e Camila, eu acho que outro ponto mais importante, né, que eu tenho reforçado muito nas entrevistas, para além das eleições presidenciais, eu acho que nós temos que ter, e aí o mercado, né, fica um recado para o mercado, nós temos que ter uma ênfase muito grande, um olhar muito especial para a eleição no Congresso dos Estados Unidos. E aí interessa aqui no Brasil também. Daqui a pouco, se você elege, por exemplo, Trump, nós temos um Congresso de maioria democrata, você barra o governo Trump. Ou se você elege Kamala Harris e um Congresso de maioria republicana, são 4 anos, ou no mínimo 2, né, até as midterms, você não tem governo. Então, acho que muito além dessa preocupação, que é natural, ser Trump ou Kamala Harris, é saber qual será o perfil do Congresso dos Estados Unidos, que será eleito também na próxima semana. TC News. Seu resultado é nossa marca.